na melhora do quadro clínico da SOP, na redução do peso e na redução da gordura corporal. Primeiramente, antes de pensar em qualquer estratégia, usar qualquer tipo de suplemento, o tratamento de primeira linha, se você tem SOP, é tua alimentação e exercício físico, mudança de estilo de vida. Não existe uma única estratégia, um único suplemento ou algum alimento que vá mudar todo o seu quadro por si só. Mudança de estilo de vida é o primeiro passo. E quando a gente está falando de alimentação para SOP, um dos objetivos principais é melhorar a sensibilidade insulínica, que é uma das características principais quando a gente está falando de síndrome dos ovários policísticos. Como que a gente faz isso? Melhorando a qualidade de carboidratos, melhorando a quantidade de carboidratos, que vai nos dizer muito sobre a carga glicêmica que essa mulher ingere diariamente. Inserindo carboidratos de lenta absorção, com uma quantidade um pouco maior de fibras, que vai ter uma digestão um pouquinho mais lenta e com isso não vai fazer um excesso de estímulo de insulina, já que a gente já sabe que a hiperinsulinemia é um dos maiores problemas da mulher com SOP e é também um dos problemas que leva ao hiperandrogenismo. Então, se você consegue controlar a sua liberação insulínica, você também consegue controlar boa parte dos sintomas relacionados à SOP. Mas algumas estratégias alimentares podem ajudar muito na melhora da sensibilidade insulínica, além da estratégia alimentar. E uma dessas estratégias que tem sido muito discutidas e muito benéficas é o jejum intermitente. E como funciona o jejum intermitente? Durante o estado de jejum, ou pelo menos que esteja um nível de insulina reduzido, se alimentou com alguma refeição que não foi capaz de estimular o suficiente os níveis de insulina, o seu corpo acaba utilizando e esgotando o glicogênio hepático. Uma vez que o glicogênio hepático é esgotado, lá no seu fígado são produzidos corpos cetônicos através das gorduras, que serão utilizados para distribuir para os tecidos na falta da glicose. Esse processo gerado pelo jejum a gente chama de cetogênese. E os corpos cetônicos são a acetona, o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato. Esses produtos gerados eles vão ser distribuídos para os tecidos para serem, então, a nova fonte de energia alternativa, principalmente para o cérebro, para o córtex renal e para o músculo esquelético. Essa cetogênese, ela é bloqueada pela insulina, ou seja, ela vai ser bloqueada se você estiver no estado alimentado, principalmente com níveis altos de carboidratos, a não ser que o que você se alimentou não foi capaz de fazer um grande estímulo de insulina. Mas a cetogênese é mediada pelo glucagon, que é o hormônio que é liberado quando estamos no estado não alimentado. E ele é antagônico à insulina. Então, o jejum prolongado ele é capaz de estimular a produção desses corpos cetônicos que vêm da gordura, tanto a gordura que você tem estocada no tecido adiposo, quanto gordura que vem da sua alimentação. Então, nós podemos dizer que o jejum ele acaba alterando o metabolismo, ocasionando alterações metabólicas que envolvem tanto o processo de cetogênese, quanto a mudança de vias metabólicas, quanto o aumento de lipólise e também da autofagia. O processo de autofagia, para você ter uma ideia, é uma forma de reciclagem das nossas células. É como se fosse uma manutenção, como, por exemplo, uma reciclagem de organelas celulares que estão danificadas, que já não trabalham direito. Então, é como se você melhorasse o funcionamento das suas células através do jejum. O nosso tecido adiposo, ele é composto por tecido adiposo branco e tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, ele é um tecido adiposo mais rico em mitocôndrias e é capaz de fazer termogênese, porque esse tecido adiposo marrom possui elevada expressão de proteínas desacopladoras, o CP1, que são proteínas mitocondriais que são responsáveis por dissipar energia para gerar calor e manter a temperatura corporal. Então, quer dizer que esse tecido adiposo marrom é capaz de acelerar o seu metabolismo por fazer mais termogênese.
E o jejum intermitente mostrou estimular o aumento de tecido adiposo marrom e, portanto, aumentar a capacidade de termogênese. Essa é a nossa maior preocupação. Só que o jejum intermitente, ele precisa ser feito aos poucos, ele não pode ser feito de uma vez só, porque você precisa passar por uma adaptação. Esse próprio processo de cetogênese que a gente acabou de falar, ele leva até dias, algumas pessoas levam semanas para poder estar cetoadaptado, que é justamente ter o processo de transportadores para levar esses corpos cetônicos até os tecidos do corpo. A coisa não acontece de uma hora para outra. Então, até para fazer o jejum intermitente, primeiro que é importante estar acompanhado e segundo que é importante iniciar aos poucos enquanto o seu organismo está tolerando bem e você ir progredindo aos poucos conforme a sua tolerância. Então, não comece fazendo um jejum intermitente de 18, de 20 horas, de 24, de dias, sem estar cetoadaptado primeiro. O jejum controla alguns genes, como as sirtuínas, como o PGC1-alfa, que estão envolvidos na modulação anti-inflamatória e antioxidante. Então, além da biogênese mitocondrial, a modulação da inflamação em mulheres com SOP é uma coisa muito importante, justamente porque as mulheres com SOP cursam com o aumento de citocinas inflamatórias, que é mais um dos motivos pelo qual tem tanta dificuldade no emagrecimento, na redução da gordura abdominal e também em todos os outros distúrbios que estão associados a essa síndrome. E quais são as formas de fazer jejum? São várias formas. Por exemplo, 12 horas é um jejum que poderia fazer diariamente qualquer pessoa, porque é um tempo de descanso gástrico que é necessário e qualquer pessoa poderia fazer. Mas existem várias formas de jejum. Pode fazer um jejum de 16 horas, de 18 horas. De 18 horas seria mais eficiente em tudo isso que a gente conversou do que o de 12 e o de 16. Mas existe o processo de adaptação. Então, sempre iniciando com 12, indo para 14 horas, 16 horas. Se for necessário fazer mais do que isso, poderia também ir evoluindo. Um jejum de 18, 20, 24 horas não precisa ser feito diariamente. Se fizer uma ou duas vezes na semana, ele já vai surtir os seus efeitos, ele já vai gerar mudanças no metabolismo. Mas é muito importante, e é o ponto onde a maioria das pessoas costumam errar, é não cuidar da qualidade da alimentação na janela alimentar. Então, naquele período em que você pode se alimentar, precisa ter uma alimentação bem equilibrada, com uma boa oferta de micronutrientes e de macronutrientes, para que você não tenha nenhuma carência nutricional. Muitas vezes, quando o jejum não dá certo, não é só pela prática do jejum, às vezes é uma prática errada do jejum, combinada com uma péssima alimentação naquele momento, em que você deveria estar ofertando para o seu organismo tudo o que ele precisa em termos de nutrientes. E o que não corta jejum. Durante o seu jejum, você pode tomar café, você pode beber água, você pode tomar chás, claro, desde que você não coloque açúcar e nenhum adoçante que vá fazer algum estímulo de insulina. Você pode usar água saborizada, você pode fazer os shots antioxidantes, então utilizar fitoquímicos como cúrcuma, gengibre, própolis, não vai quebrar o seu jejum. E vai ajudar, inclusive, que você consiga levar o seu jejum até o final daquele tempo que você estipulou. E aí vem a questão do exercício físico. O exercício físico é uma outra forma de melhorar a sensibilidade insulínica e é uma das coisas essenciais e negociáveis num processo de melhora metabólica. Tanto o exercício físico aeróbico como o exercício físico de força. Então, o exercício físico ele vai ser importante tanto na manutenção do peso, quanto na melhora da sensibilidade insulínica, quanto na melhora do hiperandrogenismo, quanto na melhora do risco cardíaco, da condição cardiovascular. O exercício físico melhora a capacidade de sensibilidade insulínica por melhorar a captação de glicose periférica, a captação de glicose pelos seus músculos. E por que isso é muito importante quando a gente está falando, por exemplo, da perda de peso? O aumento de gordura central em mulheres com SOP, consequentemente com o aumento da circunferência da cintura, o aumento da gordura na região abdominal,
está diretamente relacionado com resistência insulínica, que acaba comandando essa deposição maior de gordura nessa região visceral em específico. E essa maior circunferência da cintura também contribui para os distúrbios que acontecem na síndrome. Então tudo está interligado entre si. Existe uma maior deposição de gordura e uma menor capacidade de quebra de gordura, menor capacidade de lipólise e da oxidação dessas gorduras, porque são dois processos completamente diferentes. Lipólise é basicamente você pegar aquela gordura e quebrar. Agora você precisa pegar essa gordura e levar para ser oxidada, ser de fato utilizada para gerar energia. E imagina que a mulher com SOP tem dificuldade nessas duas coisas. Vários estudos mostraram que o treinamento de força por pelo menos 16 semanas foram capazes de diminuir a gordura central em mulheres com SOP e gordura corporal total também. Já outros estudos feitos com mulheres com SOP, dessa vez com exercício aeróbico, mostrou diminuição da gordura na região abdominal, aumento da taxa metabólica, diminuição da gordura corporal total, diminuição do IMC, melhora da sensibilidade insulínica e a melhora do padrão menstrual e hormonal. Então, o que eu diria? Não existe ser o aeróbico melhor do que a musculação ou qualquer outro exercício de força. O ideal seria unir os dois tipos de exercícios. Primeiro porque um vai ter um gasto calórico provavelmente mais alto do que o outro, só que os estímulos que cada exercício vão gerar são diferentes. Então, você unir os dois exercícios seria muito mais benéfico. Encaixa aí na sua rotina. E aí muita gente vai perguntar, mas que tipo de aeróbico eu posso fazer? Se eu posso fazer um aeróbico contínuo, se eu posso fazer um aeróbico intermitente, que é mais rápido, dá para resolver ali rapidinho. Na verdade, você pode fazer qualquer um dos dois, desde que você consiga fazer com frequência. Falando sobre o aeróbico contínuo. O aeróbico contínuo moderado está relacionado com o aumento de perilipinas, que são importantes reguladores da lipólise e do local de armazenamento da gordura no tecido adiposo. Além disso, mulheres com SOP, principalmente as que estão acima do peso, têm uma facilidade maior de ter disfunção mitocondrial, que tende a ser melhorada com o exercício aeróbico contínuo, como vários estudos mostraram. O que é a disfunção mitocondrial? A disfunção mitocondrial é quando você não tem número ou eficiência na função das suas mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas que tem dentro das suas células, que são as responsáveis por pegar a gordura e gerar energia, gerar termogênese, por exemplo. Então, se as suas mitocôndrias não conseguem trabalhar de forma eficiente, ou se você não tem número de mitocôndrias trabalhando dentro das suas células, você também não tem eficiência em queima de gordura, você também não tem eficiência de gerar energia. Então você pode ser uma mulher mais cansada, que sente muita fadiga, porque nem sempre a gente está falando só de peso, a gente está falando de qualidade de vida também. Então você melhorar a qualidade e o número das suas mitocôndrias é um fator de qualidade de vida. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer aeróbico contínuo porque tem que ser muito longo e eu tenho que fazer muito rápido. Então você pode fazer aquele aeróbico intervalado, que geralmente tem um tempo mais curto, de 10, de 20 minutos, só que ele vai botar uma intensidade um pouco maior, intervalado com intensidades um pouco mais baixas. O que os estudos mostraram nas mulheres com SOP? Os estudos mostraram com o exercício aeróbico intermitente que houve diminuição da gordura corporal, houve redução do índice Roma-IR, que é um cálculo para ver a resistência insulínica, e também a melhora do HDL, que a gente chama de colesterol bom, basicamente o que faz a limpeza nas artérias. E aí, já que a gente falou do jejum intermitente, depois a gente falou do exercício, tanto aeróbico quanto de força, faz sentido fazer o aeróbico em jejum? Então vamos lá. Então, a gente já sabe que os nossos músculos utilizam principalmente carboidratos e ácidos graxos como combustíveis principais durante o exercício físico. Da situação do repouso até um exercício submáximo, toda a energia,
vai ser tirada do seu glicogênio muscular. Então, por mais ou menos 20 minutos iniciais, o seu glicogênio muscular vai fornecer de 40% a 50% da demanda energética enquanto você estiver fazendo aquela atividade física. Depois vai começar a ser utilizada a glicose sanguínea, que vai se esgotar rapidamente, e vai começar a utilizar a gordura em maior quantidade comparada anteriormente. Isso quer dizer que se você opta por fazer um exercício aeróbico contínuo e faz 10, 20 minutos, você no máximo vai conseguir fazer ali um aquecimento, porque você ainda vai utilizar o glicogênio muscular naquele momento. A partir desses 20 minutos, no aeróbico contínuo, você começa a intensificar a tua queima de gordura. Então, o ideal seria que o tempo fosse um pouquinho mais longo. De qualquer forma, independente se você vai escolher aeróbico contínuo ou intervalado, o interessante é que a intensidade seja de moderada a alta. E principalmente com uma certa regularidade. Estabeleça um horário para fazer o seu exercício aeróbico e que seja regular. Assim você consegue melhor estímulo para o aumento da sua taxa metabólica basal, que é o quanto que você gasta de energia durante o dia sem o exercício. Você vai ter o estímulo de hormônios como o GH, você vai ter melhora da sensibilidade insulínica e você vai ter principalmente biogênese mitocondrial, que no caso das mulheres com SOP é o nosso objetivo principal. Fazer biogênese mitocondrial e tornar esse metabolismo cada vez mais eficiente em gerar energia, principalmente vinda das gorduras. Então eu diria que o treino em jejum pode ser feito para quem é cetoadaptado. E quem é cetoadaptado não vai ter perda de massa muscular, porque são duas coisas que vão favorecer a biogênese mitocondrial, que é o objetivo principal. Tanto o treino aeróbico quanto a prática do jejum intermitente. Agora, se você não tem o hábito de fazer jejum, se você não tem o hábito de treinar em jejum, ou se você não consegue fazer uma intensidade de moderada a alta por não estar alimentado, treine alimentado. Porque o interessante é que você seja eficiente na prática do exercício. E aí deixa o seu jejum para outro momento. Divide, coloca em outros dias, que não precisa ser diariamente um jejum intermitente. E se treina melhor comendo, coma antes de treinar. Agora, como muita gente tem relatado, prefere treinar em jejum. Treina melhor em jejum. Não tem aquele desconforto gástrico, sente mais energia quando está em jejum. Essa provavelmente é uma pessoa que já está, de certa forma, cetoadaptada. Então, ela vai ter um plus na biogênese mitocondrial. E lembrando, se você nunca fez jejum na vida, não começa a fazer de qualquer jeito. Procura ajuda, vê se é para você, porque pode ser que não seja para todo mundo. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para promover a biogênese mitocondrial, mas começa pelo exercício físico. Isso daí é inegociável.